Uma menina humilde é convidada para uma festa luxuosa, achando que seria uma chance de ser aceita, mas, em meio a olhares cruéis e palavras duras, algo surpreendente vem à tona, um segredo que muda tudo e deixa todos em choque. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Clara era uma menina simples, cheia de sonhos, com olhos que brilhavam toda vez que falava sobre o futuro. Ela vivia em uma pequena casa com sua mãe, Dona Lúcia, uma mulher batalhadora que trabalhava como empregada doméstica para a família de Ana Beatriz, uma jovem da mesma idade de Clara, mas que vivia em um mundo completamente diferente. Enquanto Ana Beatriz frequentava as melhores escolas, vestia roupas de grife e tinha tudo o que desejava ao alcance das mãos, Clara dividia seus dias entre os estudos e ajudando a mãe nas tarefas de casa, sonhando em conquistar algo maior para si e para Dona Lúcia. A relação entre Clara e Ana Beatriz era, no mínimo, curiosa. Apesar de frequentarem a mesma casa, as duas raramente se falavam. Ana Beatriz costumava passar direto por Clara, como se ela fosse invisível. No entanto, um dia algo inesperado aconteceu. Enquanto Clara terminava de organizar um dos quartos da casa, ouviu passos apressados no corredor. Era Ana Beatriz, que surgiu de repente com um sorriso que Clara achou difícil de decifrar. Clara, você está convidada para minha festa de aniversário no sábado. Vai ser incrível. Todo mundo vai estar lá, disse Ana Beatriz, estendendo um convite de papel grosso, decorado com letras douradas e um laço de fita brilhante. Clara ficou sem palavras. Nunca antes havia sido convidada para um evento como aquele. Ela segurou o convite com mãos trêmulas, sem saber o que dizer. Ana Beatriz, percebendo sua hesitação, completou com um tom ligeiramente arrogante. Ah, não precisa agradecer. Afinal, você está sempre por aqui, né? Achei que seria legal você participar também. Assim que Ana Beatriz saiu, Clara ficou olhando para o convite, dividida entre a empolgação e a dúvida. Seria realmente uma boa ideia ir? Ela sabia que aquele não era o seu mundo. Nunca tinha usado roupas caras, não sabia como se comportar em festas cheias de gente rica e, no fundo, temia ser julgada. Quando chegou em casa naquela noite, Clara mostrou o convite para Dona Lúcia, que, mesmo cansada após um longo dia de trabalho, abriu um sorriso ao ver a filha tão animada. Clara, você deveria ir, disse ela com firmeza, enquanto passava a mão no cabelo da menina. Você tem o mesmo direito que qualquer outra pessoa de estar lá. Não deixe que ninguém te diga o contrário. Mas, mãe, eu não tenho uma roupa bonita para usar. E se rirem de mim? Clara respondeu, com os olhos marejados. Dona Lúcia pensou por um momento, então segurou as mãos da filha e disse, minha querida, a beleza não está nas roupas que você veste, mas no coração que você carrega. Eu tenho um tecido guardado há muito tempo. Vou costurar um vestido para você, e ele será o mais bonito que já viu. E assim, nos dias que antecederam a festa, Dona Lúcia se dedicou a criar um vestido especial para Clara. Sentada à máquina de costura em sua modesta sala de estar, ela passava horas ajustando o tecido azul claro, alinhavando cada detalhe com amor. Enquanto isso, Clara tentava conter a ansiedade. Por mais que quisesse acreditar nas palavras de sua mãe, ainda sentia um frio na barriga só de imaginar como seria entrar naquele ambiente onde sabia que não seria totalmente bem-vinda. Finalmente, o sábado chegou. O vestido estava pronto, e Clara ficou surpresa com o resultado. Era simples, sim, mas de uma elegância discreta que refletia perfeitamente quem ela era. Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos, ajudou a filha a se arrumar. Lembre-se, Clara, você é forte e especial. Não se esqueça disso, aconteça o que acontecer. Quando Clara chegou à mansão da família de Ana Beatriz, foi recebida por um cenário que parecia saído de um conto de fadas. O jardim estava iluminado por milhares de pequenas luzes, mesas decoradas com flores e pratos de cristal se alinhavam sob tendas brancas, e um som alegre de risadas e música preenchia o ar. Clara sentiu seu coração acelerar. Nunca havia visto algo tão grandioso. No entanto, ao dar os primeiros passos para dentro do salão principal, percebeu que muitos olhares estavam voltados para ela. Sussurros começaram a surgir, e Clara rapidamente percebeu que não eram elogios. Ela tentou ignorar,
segurando o vestido com as mãos suadas, enquanto seguia até um canto mais afastado. Cada passo parecia mais pesado, mas, lembrando das palavras de sua mãe, respirou fundo e ergueu a cabeça. Mal sabia Clara que aquela noite marcaria um divisor de águas em sua vida. O convite inesperado seria apenas o primeiro passo de uma jornada cheia de desafios e reviravoltas, mas também de descobertas e superações. Quando Clara entrou no salão principal, foi como se o mundo parasse por alguns segundos. Seus olhos se perderam na grandiosidade da festa. Tudo parecia ter saído de um conto de fadas. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo a luz em uma dança suave pelo ambiente. As mesas estavam cobertas por toalhas de seda, com arranjos de flores tão impecáveis que pareciam ter sido feitos à mão pétala por pétala. No centro do salão, uma grande mesa exibia um bolo extravagante de 5 andares, decorado com detalhes dourados e pequenos cristais de açúcar que brilhavam como diamantes. Mas não era só a beleza da festa que chamava a atenção. Assim que Clara atravessou as portas, todos os olhares se voltaram para ela. Cada passo que dava parecia ecoar pelo salão, embora a música continuasse tocando. Ela sentiu a pele esquentar, as mãos começaram a suar, e o coração batia tão forte que parecia prestes a saltar do peito. Alguns convidados cochichavam, tentando disfarçar, mas Clara percebeu. Eram pequenos risos abafados, olhares de cima a baixo que examinavam cada detalhe do vestido simples que sua mãe costurara com tanto carinho. Ela tentou manter a cabeça erguida, mas o peso daqueles olhares parecia dobrar a cada segundo. Alguns jovens riam abertamente, sussurrando comentários que Clara sabia que não eram elogios. "É a filha da empregada", uma voz fina e carregada de deboche escapou de um grupo de garotas que estava próximo à mesa principal. "Como ela teve coragem de vir vestida assim?", outra respondeu, rindo enquanto fingia disfarçar o comentário. Clara quis desaparecer. Sentiu as pernas tremerem e por um breve instante pensou em dar meia volta e correr para casa. Mas então, lembrou-se das palavras de sua mãe: "Você é forte e especial. Não se esqueça disso, aconteça o que acontecer." Ela respirou fundo, tentando ignorar os murmúrios, e seguiu em frente. Caminhou até um canto mais afastado, onde achou que poderia passar despercebida, longe das atenções que tanto a incomodavam. Mas não era fácil. Os olhares continuavam a segui-la. Alguns eram apenas curiosos, como se perguntassem quem era aquela menina que parecia estar fora de lugar em um ambiente tão sofisticado. Outros, porém, eram claramente críticos, carregados de desprezo, como se Clara tivesse cometido um erro imperdoável apenas por estar ali. Ana Beatriz, a aniversariante, apareceu no centro do salão com um vestido deslumbrante que parecia feito de estrelas. Ela era o centro das atenções, cercada por amigas que pareciam ser cópias dela, impecáveis, seguras de si e cheias de sorrisos calculados. Quando Ana finalmente viu Clara, fez uma pausa rápida, como se estivesse surpresa por ela ter realmente vindo. Então, com um sorriso que não alcançava os olhos, acenou de longe, antes de voltar sua atenção para outro grupo. Clara percebeu o gesto e sentiu um aperto no peito. Não havia calor naquele sorriso. Naquele momento, ficou claro que o convite não tinha sido um gesto de gentileza, mas talvez uma espécie de armadilha, algo que Ana Beatriz fizera por capricho ou por diversão. Enquanto observava o salão, tentando se misturar e parecer natural, Clara encontrou um pequeno grupo de pessoas que pareciam tão deslocadas quanto ela, garçons e garçonetes que corriam de um lado para o outro com bandejas cheias, e alguns músicos que tocavam no canto da sala. Diferente dos convidados, eles pareciam trabalhar em silêncio, quase invisíveis, assim como Clara se sentia naquele momento. De repente, um rapaz chamado Gabriel, primo de Ana Beatriz, aproximou-se dela. Ele era mais velho, com um sorriso genuíno e um olhar caloroso que contrastava com a frieza dos outros. "Você parece desconfortável", ele disse, oferecendo um copo de suco que estava carregando. "Quer companhia?" Clara hesitou, mas aceitou o copo com um pequeno sorriso. Gabriel parecia diferente. Ele não olhava para ela com o mesmo julgamento que os outros, e isso a fez relaxar um pouco. Os dois começaram a conversar, e Clara descobriu que Gabriel tinha acabado de voltar de uma viagem longa e nem conhecia a maioria dos convidados.
Eu também sou quase um estranho aqui, ele brincou. Talvez sejamos uma boa dupla para enfrentar essa festa. Enquanto conversavam, Clara começou a se sentir um pouco mais à vontade, mas a sensação de estar sendo observada ainda permanecia. Era como se a qualquer momento algo pudesse acontecer, como se os olhares e os sussurros fossem uma tempestade prestes a desabar sobre ela. E então, aconteceu. Uma das amigas de Ana Beatriz, Marina, decidiu se aproximar. Marina era uma das garotas mais populares da festa, com uma risada que soava mais como um aviso de que algo ruim estava por vir. Clara, né? Ela disse, com um sorriso falso. Eu adorei o seu vestido. Foi você mesma que fez? A pergunta parecia inocente, mas Clara sabia que não era. Antes que pudesse responder, Marina continuou. Quer dizer, é tão diferente. Aposto que ninguém aqui tem um igual. O grupo ao redor começou a rir, e Clara sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Gabriel tentou intervir, mas Clara apenas balançou a cabeça, indicando que estava tudo bem. Ela sabia que aquele seria o preço por estar ali, mas o que ela não sabia é que aquele momento seria o início de uma virada em sua vida que ninguém esperava. Enquanto Clara se afastava para buscar um pouco de ar no jardim, os olhares continuavam. Mas agora, algo dentro dela começava a mudar. Ela percebeu que, por mais que os outros a julgassem, ela tinha algo que nenhum deles podia tirar, o orgulho de quem ela era e da história que sua mãe havia construído com tanto esforço. O que Clara ainda não sabia era que aquela noite seria marcada por reviravoltas que surpreenderiam a todos, mudando para sempre a forma como era vista naquele mundo tão diferente do seu. A festa seguia animada, com risadas ecoando pelo salão iluminado, enquanto Clara se mantinha em um canto mais reservado, tentando se sentir menos deslocada. Ela observava as pessoas conversarem, dançarem e se divertirem, mas, mesmo naquele momento, ainda sentia o peso dos olhares curiosos e julgadores. Sua tentativa de se misturar parecia cada vez mais inútil, mas ela insistia em permanecer. Afinal, sua mãe havia dito que ela tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer outra pessoa. Clara segurava um copo de suco, fingindo estar à vontade, quando ouviu a voz de Ana Beatriz chamar a atenção de todos. A aniversariante estava no centro do salão, cercada por seus amigos e familiares, enquanto um grande bolo de aniversário era trazido por garçons. Era o momento mais aguardado da festa, e todos se reuniram ao redor para cantar os parabéns. Clara, hesitante, decidiu se aproximar um pouco mais, mas ainda mantendo uma distância segura. O ambiente estava repleto de alegria, mas Clara sentia como se estivesse pisando em um campo minado. Ela sabia que, a qualquer momento, poderia ser alvo de mais olhares ou comentários maldosos. Tentando manter a dignidade, posicionou-se no final do grupo, perto de uma das colunas do salão. Foi então que aconteceu. Marina, a amiga mais próxima de Ana Beatriz e conhecida por sua língua afiada, percebeu Clara na periferia do grupo. Com um sorriso que misturava malícia e diversão, ela se inclinou para sussurrar algo no ouvido de Ana Beatriz, que inicialmente pareceu desconcertada, mas logo deu um risinho de cumplicidade. Marina, aproveitando a atenção que já havia conquistado, deu um passo à frente e ergueu a voz. Ei, Clara, chamou ela, com um tom alto o suficiente para que todos ouvissem. Você não vai querer deixar de experimentar o bolo, não é? Aposto que sua mãe adoraria saber o gosto. Afinal, ela deve estar lavando a louça da festa agora, né? O salão inteiro congelou por um momento. Depois, veio o som de risadas. Risadas altas, descontroladas, que ecoaram pelo espaço como tiros. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela se recusou a deixá-las cair. Sua garganta parecia fechar, e sua respiração ficou ofegante. Ela olhou ao redor, vendo os rostos risonhos de pessoas que nem a conheciam, mas que estavam mais do que dispostas a rir de sua dor. Marina continuava sorrindo, como se tivesse acabado de contar a piada mais engraçada do mundo. Ana Beatriz, que poderia ter interrompido aquilo, apenas deu uma risada discreta e desviou o olhar, claramente constrangida, mas sem coragem de defender Clara. Aquilo doeu ainda mais. Clara tinha sido convidada por ela, e, naquele momento,
sentiu-se mais traída do que nunca. Gabriel, que estava próximo, tentou intervir. Isso foi desnecessário, Marina, disse ele, com um tom sério que contrastava com o ambiente de festa. Mas Marina apenas deu de ombros. Ah, foi só uma brincadeira. Todo mundo sabe que não foi nada demais. Mas, para Clara, foi tudo. Ela não conseguia mais suportar estar ali. Tentando segurar as lágrimas que ameaçavam cair, virou-se e caminhou rapidamente para o jardim, onde o ar fresco poderia ajudá-la a respirar novamente. Sentiu os olhares a acompanhando enquanto saía, mas não se atreveu a olhar para trás. No jardim, sob a luz suave da lua, Clara finalmente permitiu que as lágrimas escorressem. Ela sentou-se em um banco de madeira, abraçando a si mesma, como se tentasse se proteger da crueldade que acabará de enfrentar. Por que tinha aceitado aquele convite? Por que achou que poderia ser aceita em um mundo que claramente não era para ela? Enquanto tentava recompor seus pensamentos, ouviu passos suaves se aproximando. Era Gabriel. Ele parecia hesitante, como se não quisesse invadir seu espaço, mas determinado a não deixá-la sozinha. Clara, começou ele, com a voz baixa, eu sinto muito pelo que aconteceu lá dentro. Foi injusto e cruel. Eles não têm ideia do quanto você é incrível. Clara não respondeu de imediato. Ela estava cansada de palavras vazias, mas, quando olhou para Gabriel, percebeu que ele realmente parecia sincero. Seus olhos estavam cheios de preocupação, e ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Não deixe que eles te façam sentir menos do que você é, continuou ele. Eles vivem em uma bolha, mas você tem algo que eles nunca vão ter, coragem. Clara respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Não é só sobre mim, disse ela, finalmente. É sobre minha mãe. Ela trabalha tanto para que eu possa ter uma chance de algo melhor, e eles a tratam como se fosse menos importante, como se o esforço dela não valesse nada. Eu não quero que ela saiba o que aconteceu hoje. Gabriel assentiu, respeitando os sentimentos dela. Sua mãe deve ter muito orgulho de você. E não é à toa. Você é muito mais forte do que pensa. Enquanto os dois conversavam, o som da festa continuava ao fundo, mas, naquele momento, Clara decidiu que não voltaria para o salão. Ela havia enfrentado o suficiente por uma noite. Contudo, mal sabia que aquela humilhação pública seria o ponto de partida para algo muito maior. O que ninguém esperava era que, em breve, a história por trás de Clara e sua mãe seria revelada, mudando para sempre a forma como aquelas pessoas a enxergavam. E, naquele banco de jardim, sob a luz das estrelas, Clara começou a encontrar força dentro de si. Força que ela nem sabia que possuía. Uma força que, em breve, faria todos que riram dela repensar em suas ações. Clara continuava sentada no banco do jardim, tentando conter o turbilhão de emoções que a tomava. O ar fresco da noite ajudava a aliviar o calor da humilhação que ainda queimava em sua pele. Ela segurava as mãos trêmulas no colo, e as lágrimas que haviam caído minutos antes agora estavam secas em seu rosto. Gabriel ainda estava ao seu lado, mas permanecia em silêncio, respeitando o momento. Ele sabia que palavras demais poderiam ser invasivas, então optou por ser apenas uma presença de conforto. O som da festa ao fundo parecia distante. As risadas que vinham do salão agora soavam como ecos de um mundo ao qual Clara nunca pertenceria. Ela não tinha mais forças para voltar lá dentro, mas também não sabia se deveria simplesmente ir embora. Sentia-se em um limbo, perdida entre o desejo de desaparecer e a necessidade de provar para si mesma que era mais forte do que aquela situação. Você não precisa se forçar a nada, disse Gabriel, finalmente quebrando o silêncio. Mas, se quiser ir embora, saiba que ninguém vai te julgar por isso. Às vezes, a melhor escolha é se proteger. Clara olhou para ele, seus olhos ainda brilhando de emoção contida. Ela queria agradecer, mas a garganta parecia apertada demais para formar palavras. Em vez disso, apenas assentiu levemente. Gabriel compreendeu e se levantou. Vou buscar suas coisas, disse ele, antes de desaparecer na direção do salão. Sozinha novamente, Clara refletiu sobre tudo o que havia acontecido.
Por mais que tivesse tentado se preparar para aquela noite, nada havia preparado para a crueldade gratuita que enfrentará. Os olhares, os cochichos, a humilhação pública de Marina, tudo parecia um golpe atrás do outro. Mas, acima de tudo, o que mais doía era a passividade de Ana Beatriz, que poderia tê-la defendido, mas escolheu se calar. Isso fazia Clara sentir que aquele convite nunca havia sido um gesto genuíno. Gabriel logo retornou, carregando a pequena bolsa de Clara. Aqui está. Eu posso te acompanhar até a saída, se quiser, ofereceu ele. Clara hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Não queria voltar ao salão nem por um instante. A ideia de passar novamente pelo olhar daqueles que riram dela era insuportável. Os dois caminharam pelo jardim em direção ao portão lateral, longe da entrada principal onde os convidados ainda estavam. Clara apreciava o silêncio da noite, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos no cascalho. Sentia-se grata pela gentileza de Gabriel, mas não queria que ele visse o quanto estava abalada. Tentava manter a postura, embora seu coração ainda estivesse pesado. Quando chegaram ao portão, Gabriel abriu a trava e se virou para Clara. Eu sei que essa noite foi difícil, disse ele, olhando diretamente em seus olhos. Mas não deixe que isso te defina. Você tem algo especial, Clara, algo que ninguém aqui consegue enxergar. Não se esqueça disso. Clara finalmente encontrou forças para sorrir, ainda que de forma tímida. Obrigada, Gabriel. De verdade. Você foi a única pessoa que fez eu me sentir menos, sozinha hoje. Ele sorriu de volta, mas não disse mais nada. Apenas observou enquanto Clara atravessava o portão e desaparecia na escuridão da rua. Ela caminhava rápido, como se cada passo fosse um esforço para se distanciar não apenas da mansão, mas de toda a experiência que viverá ali. Ao virar a esquina, Clara finalmente parou. O peso da noite parecia recair sobre ela de uma vez só, e ela encostou-se em um poste de luz para recuperar o fôlego. Olhou para o céu estrelado, tentando encontrar algum tipo de consolo na vastidão que se estendia acima dela. Por que eu aceitei aquele convite? Sussurrou para si mesma. A pergunta ecoava em sua mente. Parte dela sentia arrependimento, mas outra parte sabia que aquilo precisava acontecer. Ela havia enfrentado uma situação difícil, sim, mas, no fundo, algo dentro dela começava a mudar. Era como se, sob a dor e a vergonha, uma chama estivesse sendo acesa. Uma chama de determinação. Enquanto andava pela rua em direção à sua casa, Clara revisava mentalmente as palavras de sua mãe. Você tem tanto direito de estar lá quanto qualquer outra pessoa. Aquilo ecoava em sua cabeça como um mantra, uma tentativa de silenciar os pensamentos negativos. Ela sabia que sua mãe a aguardava em casa, cheia de expectativas para ouvir sobre a festa. Mas o que ela diria? Como poderia contar sobre tudo o que havia acontecido sem magoar a mulher que tinha se esforçado tanto para que ela fosse? Chegando à porta de casa, Clara parou por um momento antes de entrar. Respirou fundo, ajeitou o vestido com as mãos e tentou forçar um sorriso. Ela sabia que Dona Lúcia era a última pessoa que merecia ouvir sobre sua humilhação. Assim que abriu a porta, foi recebida pelo olhar caloroso de sua mãe, que estava sentada no sofá com uma xícara de chá em mãos. Minha menina, você voltou cedo, disse Dona Lúcia, com um sorriso que iluminava o pequeno ambiente. Como foi? Me conta tudo. Clara hesitou por um instante, mas logo sorriu. Não era o sorriso mais genuíno, mas era o melhor que podia oferecer naquele momento. Foi interessante, mãe. A festa era linda, tudo muito chique. Nunca vi algo assim antes. Dona Lúcia pareceu satisfeita com a resposta, mas percebeu algo nos olhos da filha. Uma sombra de tristeza que Clara tentava esconder. Porém, como mãe, sabia que não era o momento de pressioná-la. Em vez disso, apenas se levantou, deu um abraço apertado na filha e disse: Você está cansada, minha querida. Vamos conversar mais amanhã, sim? Eu fiz chá para nós. Clara assentiu, grata por aquela pausa. Naquele momento, ao sentir o abraço reconfortante de sua mãe, uma promessa silenciosa se formou em seu coração. Ela não deixaria que aquela noite definisse quem ela era.
As pessoas que a julgaram e a humilharam não conheciam sua história, não sabiam do sacrifício de sua mãe nem do esforço que ela mesma fazia para construir um futuro. E, acima de tudo, não tinham o direito de dizer onde ela pertencia. Clara foi dormir naquela noite com lágrimas nos olhos, mas também com uma determinação crescente. Mal sabia que aquele capítulo difícil seria apenas o início de uma transformação que surpreenderia todos, inclusive ela mesma. Os dias após a festa foram difíceis para Clara. Ela tentou seguir sua rotina, focando nos estudos e ajudando sua mãe em casa, mas a lembrança da humilhação pública continuava a persegui-la. O sorriso falso de Marina, os risos cruéis dos convidados e, acima de tudo, o silêncio conivente de Ana Beatriz ecoavam em sua mente como um lembrete constante de que, para eles, ela não passava de a filha da empregada. Mas, ao mesmo tempo, uma centelha de determinação começava a crescer dentro dela. Clara sabia que não podia deixar aquela experiência definir quem ela era. Enquanto isso, Dona Lúcia, sem saber dos detalhes da festa, continuava orgulhosa da filha. Ela percebia que Clara andava mais pensativa do que o normal, mas optava por não pressioná-la. Dona Lúcia acreditava que, quando Clara estivesse pronta, contaria o que havia acontecido. Ela apenas seguia com sua rotina de trabalho na casa da família de Ana Beatriz, sempre dedicada e com um sorriso no rosto, mesmo diante das exigências e dos olhares condescendentes. Foi em uma tarde ensolarada, alguns dias depois da festa, que tudo começou a mudar. Dona Lúcia estava terminando de organizar a cozinha quando Dona Helena, a patroa e mãe de Ana Beatriz, entrou no cômodo com um ar sério. "Lúcia, pode vir até a sala? Preciso conversar com você e com Clara. É importante." O tom de Dona Helena deixou Dona Lúcia intrigada e, ao mesmo tempo, apreensiva. Ela não tinha ideia do que poderia ser tão urgente, mas sabia que sua filha seria envolvida. Com o coração acelerado, ela concordou. "Claro, Dona Helena. Vou chamar Clara." Pouco tempo depois, as duas estavam sentadas no imenso sofá da sala de estar da mansão. Ana Beatriz e Gabriel também estavam presentes, mas o clima era tenso. Clara sentiu o estômago embrulhar. Não fazia ideia do que estava acontecendo, mas o olhar sério de Dona Helena parecia indicar que algo muito importante seria dito. "Lúcia", começou Dona Helena, pausando como se escolhesse cuidadosamente as palavras, "eu fiquei sabendo do que aconteceu na festa. E antes de mais nada, quero pedir desculpas pelo comportamento de algumas pessoas. Marina foi extremamente cruel, e minha filha, Ana Beatriz." Ela lançou um olhar de reprovação para a filha, que abaixou a cabeça. Deveria ter defendido Clara, mas escolheu o caminho mais fácil. Clara e Dona Lúcia trocaram um olhar surpreso. Era a primeira vez que algo assim acontecia. Geralmente, as questões da casa eram resolvidas em silêncio, com Dona Lúcia acatando as ordens sem questionar. Mas o que veio a seguir foi ainda mais inesperado. "Há algo que precisa ser dito, algo que talvez mude a forma como vocês enxergam tudo isso", continuou Dona Helena, olhando diretamente para Clara. "Você não é apenas a filha da empregada. Há muito mais na história de sua mãe do que você sabe." Clara regalou os olhos. Ela sempre admirara a força e a determinação de Dona Lúcia, mas nunca imaginou que havia algo mais escondido em seu passado. "O que a senhora quer dizer?", perguntou, sua voz quase um sussurro. Dona Helena respirou fundo antes de responder. "Lúcia, talvez você devesse contar. É a sua história, afinal." Dona Lúcia ficou visivelmente desconfortável, mas finalmente começou a falar. "Clara, há muito tempo, antes de você nascer, eu tinha uma vida muito diferente. Eu era dona de uma pequena empresa de confecção. Trabalhei duro para construir algo do zero, e por alguns anos, deu muito certo. Mas a vida às vezes nos testa de formas que não esperamos." Ela fez uma pausa, e Clara podia ver a emoção nos olhos da mãe. "Um dia, um parente próximo se envolveu em problemas financeiros sérios, e ele veio até mim pedindo ajuda. Ele precisava de dinheiro para pagar dívidas que poderiam destruir sua família. Contra todos os conselhos, vendi a empresa para ajudá-lo. Acreditei que estava fazendo a coisa certa, mas ele nunca conseguiu se reerguer, e eu perdi tudo." Clara sentiu as lágrimas se formarem nos olhos.
Ela nunca havia imaginado que sua mãe carregava um passado tão cheio de sacrifícios e decepções. Você nunca me contou isso, disse ela, a voz tremendo. Eu não queria que você crescesse pensando que nossos desafios eram um peso. Sempre quis que você tivesse orgulho de onde viemos, mesmo que isso significasse carregar tudo sozinha, respondeu Dona Lúcia, segurando as mãos da filha. Dona Helena interveio novamente. Lúcia, o que você fez foi um ato de amor e sacrifício que poucos seriam capazes de fazer. Eu sempre soube disso, mas nunca comentei porque sei que você prefere manter sua vida privada. No entanto, depois do que aconteceu na festa, senti que era hora de Clara saber quem realmente é sua mãe. E, Clara, você precisa entender, sua mãe é uma das pessoas mais fortes e generosas que já conheci. O ambiente ficou em silêncio por um momento. Clara estava absorvendo tudo, enquanto Ana Beatriz e Gabriel pareciam igualmente impactados. Ana, que até então havia evitado contato visual com Clara, finalmente falou: eu sinto muito. De verdade. Eu deveria ter feito algo na festa. Eu sabia que o que Marina disse era errado, mas fiquei com medo de me indispor com ela. Isso foi covarde. Clara não respondeu de imediato. Ela ainda estava processando tudo, mas, no fundo, sentiu uma onda de orgulho pela mãe crescer dentro dela. Olhou para Ana Beatriz e disse: obrigada por dizer isso. Mas acho que o que importa agora é que minha mãe é uma inspiração. E eu quero fazer jus ao exemplo que ela me deu. Dona Lúcia sorriu, emocionada, enquanto segurava a mão da filha. Gabriel, por sua vez, quebrou o silêncio com um comentário que arrancou um sorriso tímido de Clara. Acho que finalmente as pessoas vão começar a enxergar você e sua mãe como eu sempre enxerguei, incríveis. Naquele momento, algo mudou para sempre. Clara não era mais a menina humilhada em uma festa, nem apenas a filha da empregada. Ela era alguém com uma história poderosa, construída sobre os pilares de amor, sacrifício e resiliência. E, dali em diante, todos à sua volta começariam a entender isso também. O silêncio que se instalou na sala depois da revelação parecia quase palpável. Clara ainda segurava as mãos de sua mãe, sentindo uma mistura de emoções que ia da surpresa ao orgulho. Nunca imaginou que Dona Lúcia, a mulher que enfrentava a vida com tanto esforço e dignidade, tinha uma história tão forte e cheia de sacrifícios. Era como se de repente um véu tivesse sido retirado, revelando a verdadeira dimensão da força e coragem de sua mãe. Dona Helena, com sua postura firme, continuou olhando ao redor da sala, esperando que todos absorvessem o peso do que havia sido dito. Ana Beatriz, que até então parecia sempre tão segura de si, estava visivelmente desconcertada. Pela primeira vez, ela parecia enxergar Clara e Dona Lúcia sob uma nova perspectiva. Já Gabriel, que sempre demonstrara empatia, parecia satisfeito por finalmente ver a verdade vir à tona. Vocês não entendem o quanto isso é raro, Dona Helena começou, quebrando o silêncio. Sacrificar tudo o que você construiu, tudo o que você amava, por amor à família. Poucas pessoas teriam coragem de fazer o que Lúcia fez. E eu acho que todos aqui devem refletir sobre isso, especialmente depois do que aconteceu na festa. Clara sentiu seu coração bater mais forte. As palavras de Dona Helena não eram apenas um reconhecimento da história de sua mãe, mas também um chamado à responsabilidade. Afinal, não era só Dona Lúcia que merecia respeito, ela própria também merecia ser vista além do rótulo de filha da empregada. E, naquele momento, parecia que as coisas começavam a mudar. Marina, que até então havia sido a principal responsável pela humilhação de Clara na festa, não estava presente, mas o impacto de suas palavras e ações ainda pairava no ar. Ana Beatriz, claramente incomodada, finalmente tomou coragem para falar novamente. Mãe, eu preciso admitir algo, disse, com a voz baixa. Eu nunca valorizei o suficiente o que Lúcia faz por nós. E na festa, eu errei. Errei muito. Eu deveria ter defendido Clara. Eu fiquei com medo de me indispor com Marina e acabei permitindo que tudo acontecesse. Eu sinto muito. Os olhos de Ana Beatriz se encheram de lágrimas, e Clara, embora ainda sentisse uma ponta de mágoa, reconheceu a sinceridade no pedido de desculpas. Obrigada por dizer isso, respondeu Clara, sua voz firme, mas não hostil.
Mas o que aconteceu naquela festa não foi só sobre mim. Foi sobre como as pessoas julgam sem conhecer. Sobre como algumas acham que têm o direito de menosprezar outras apenas por causa de sua posição ou aparência. Isso precisa mudar. As palavras de Clara ecoaram pela sala, e até mesmo Dona Helena parecia impressionada com a maturidade da jovem. Gabriel, que estava sentado ao lado de Ana Beatriz, olhou para Clara com um sorriso de aprovação. Você tem razão, Clara. E eu acho que o que aconteceu aqui hoje é o primeiro passo para essa mudança. Mas não depende só de você. Depende de todos nós. Dona Lúcia, que havia permanecido em silêncio desde sua revelação, finalmente falou novamente. Eu nunca quis que minha história fosse um peso para ninguém, muito menos para minha filha. Mas, ao mesmo tempo, também nunca quis esconder quem somos. Clara sempre foi meu maior orgulho, e o que ela passou naquela festa, me dói saber que ela teve que enfrentar isso sozinha. Mas ver você aqui agora, Clara, enfrentando tudo isso com tanta força, isso me faz ver que eu fiz algo certo. Clara sentiu as lágrimas escorrerem novamente, mas desta vez não eram de tristeza. Era como se o peso da humilhação tivesse sido substituído por uma nova força, uma certeza de que ela não precisava se envergonhar de quem era. Na verdade, Clara percebeu que tinha mais do que orgulho, tinha uma responsabilidade. A responsabilidade de ser fiel a si mesma e à história de sua mãe. O impacto da verdade foi além da sala naquele dia. No dia seguinte, Clara retornou à escola, e a história já havia se espalhado entre alguns colegas, graças a Gabriel, que fez questão de contar aos outros o sacrifício que Dona Lúcia havia feito no passado. Muitos que antes a olhavam com desdém agora pareciam vê-la com admiração. Mesmo Marina, que inicialmente havia sido tão cruel, enviou uma mensagem para Clara, pedindo desculpas pelo que havia feito. Eu me comportei de forma horrível, escreveu Marina. Eu não tinha ideia do que você e sua mãe passaram, mas agora sei que não tenho o direito de julgar ninguém. Espero que um dia você possa me perdoar. Clara leu a mensagem várias vezes antes de responder. Por mais difícil que fosse, ela sabia que guardar rancor não a ajudaria a seguir em frente. Eu aceito suas desculpas, Marina, escreveu ela. Mas espero que você tenha aprendido com isso e trate as pessoas de forma diferente daqui para frente. Enquanto isso, Dona Lúcia também passou a ser tratada de maneira diferente na mansão. Os outros funcionários, que sempre a admiraram em silêncio, começaram a se aproximar mais, mostrando apoio e reconhecimento. Dona Helena, por sua vez, fez questão de oferecer um aumento salarial e melhores condições de trabalho, como uma forma de reparar os anos em que Lúcia fora subestimada. O impacto da verdade foi transformador não apenas para Clara e sua mãe, mas para todos ao redor delas. A história de sacrifício, resiliência e amor de Dona Lúcia se tornou um exemplo poderoso, mostrando que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua posição social, mas na força de seu caráter e em suas ações. E para Clara, aquele momento marcou o início de uma nova fase em sua vida. Ela entendeu que, embora as dificuldades fossem inevitáveis, elas não precisavam defini-la. Clara agora tinha um objetivo claro: honrar a história de sua mãe e usar sua própria força para construir um futuro melhor, não apenas para si mesma, mas para todos que encontrassem inspiração em sua jornada. A verdade sobre o sacrifício de Dona Lúcia e a força da sua história de vida impactaram Clara profundamente. Algo dentro dela parecia ter despertado de vez. A dor e a humilhação que ela sentirá na festa, antes tão vivas em sua memória, começaram a se transformar em combustível para algo muito maior: a vontade de provar que ela era mais do que qualquer rótulo que tentassem impor. Nos dias que se seguiram à grande revelação, Clara decidiu que não deixaria mais ninguém definir seu valor. Em vez de se encolher ou evitar as pessoas que a haviam humilhado, ela começou a encarar tudo de frente, com uma confiança renovada que até surpreendia quem a conhecia. Na escola, onde antes passava despercebida, Clara começou a se destacar. Ela se inscreveu em um concurso de redação que era promovido anualmente, algo que sempre desejara fazer, mas que nunca tivera coragem. O tema daquele ano era força e sacrifício, e Clara sabia exatamente o que escrever. Durante várias noites, sentou-se na pequena mesa do quarto e colocou no papel toda a história de sua mãe, o esforço,
o sacrifício e a resiliência que a tornaram a mulher incrível que ela era. Enquanto escrevia, Clara sentia que estava não apenas contando uma história, mas construindo uma ponte entre o passado de sua mãe e o futuro que ela queria para ambas. No dia em que entregou a redação, Clara sentiu um misto de nervosismo e empolgação. Sabia que sua história era especial, mas também sabia que o caminho até a vitória não seria fácil. O concurso era altamente competitivo, e a maioria dos outros participantes eram de famílias com acesso a recursos que Clara nunca tivera. Mesmo assim, ela se manteve firme. Ela sabia que sua força vinha de algo muito maior do que qualquer privilégio externo, vinha do exemplo de sua mãe e da verdade que carregava no coração. Enquanto isso, na mansão da família de Ana Beatriz, as mudanças também eram perceptíveis. Dona Lúcia agora era tratada com muito mais respeito. Não era apenas uma funcionária invisível que cuidava da casa. Todos pareciam finalmente enxergar o ser humano extraordinário que ela era. Dona Helena fazia questão de elogiá-la abertamente, algo que nunca havia acontecido antes. Ana Beatriz, por sua vez, começou a se aproximar de Clara de uma forma que nunca havia tentado antes. Embora Clara ainda sentisse certa reserva, decidiu dar uma chance à garota. Afinal, se havia algo que aprenderá com sua mãe, era que as pessoas podiam mudar, desde que quisessem. Mas a verdadeira virada aconteceu no dia em que os resultados do concurso de redação foram anunciados. Clara estava na escola, cercada por outros alunos, quando a coordenadora entrou na sala segurando um envelope. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto ela caminhava até a frente da classe. Tenho o prazer de anunciar que uma de nossas alunas venceu o concurso deste ano, disse ela, com um sorriso no rosto. Parabéns, Clara! O choque e a alegria tomaram conta de Clara. Por um momento, ela nem sabia o que fazer. Os colegas começaram a bater palmas, e, pela primeira vez, aqueles que antes a olhavam com desdém agora pareciam respeitá-la. Marina, que também estava na sala, levantou-se e se aproximou de Clara. Eu li sua redação, disse ela, com uma expressão genuína. Você mereceu. Sua história é inspiradora. Clara agradeceu com um sorriso tímido, mas por dentro sentia algo indescritível, orgulho. Não apenas por ter vencido o concurso, mas por saber que havia usado sua voz para honrar sua mãe e tudo que ela representava. A vitória no concurso foi só o começo. A redação de Clara chamou tanta atenção que foi publicada em um jornal local, e, em pouco tempo, várias pessoas começaram a entrar em contato para parabenizá-la. Uma das mensagens veio de um empresário que havia sido colega de Dona Lúcia no passado. Ele ficou tão impressionado com a história que decidiu oferecer a Clara uma bolsa de estudos para uma escola particular, onde ela poderia ter ainda mais oportunidades de desenvolver seu talento. Quando Clara contou a novidade para sua mãe, Dona Lúcia não conseguiu conter as lágrimas. Minha menina, você está conquistando coisas que eu nunca poderia sonhar para você, disse ela, abraçando a filha com força. Eu sempre soube que você era especial, mas agora o mundo também sabe. A partir daquele momento, Clara começou a enxergar o mundo de forma diferente. Não como um lugar onde precisava se esconder ou se encolher, mas como um espaço cheio de possibilidades. A força que descobrira dentro de si a motivou a buscar ainda mais. Ela começou a participar de debates escolares, a se envolver em projetos sociais e a inspirar outras pessoas com sua história. Sempre que tinha chance, falava sobre sua mãe, sobre o sacrifício que ela fizera e sobre como o amor e a coragem de Dona Lúcia haviam moldado sua vida. E para aqueles que um dia a humilharam, Clara não guardava rancor. Quando Marina, meses depois, voltou a pedir desculpas, desta vez com um gesto ainda mais sincero, Clara aceitou. Eu aprendi muito com você, Clara, disse Marina. E espero ser uma pessoa melhor por causa disso. O impacto de Clara não se limitou à escola ou à sua família. Sua história inspirou muitas outras pessoas a enxergar o valor além das aparências e a respeitar aqueles que, muitas vezes, são invisíveis para a sociedade. Clara sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas, agora, caminhava com a certeza de que era capaz de enfrentar qualquer desafio. Sua jornada não era apenas sobre superar a humilhação ou provar algo para os outros. Era sobre se tornar a melhor versão de si mesma e honrar o legado de sua mãe. E, a cada passo que dava,
Clara sabia que estava construindo um futuro cheio de esperança, não apenas para ela, mas para todos que acreditavam que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu coração e em suas ações. O impacto da vitória de Clara no concurso de redação reverberou de maneira que ela nunca imaginara. O texto, que trazia a história de sacrifício e resiliência de sua mãe, Dona Lúcia, chegou a muitos corações, tanto na escola quanto fora dela. As palavras de Clara não apenas narraram os desafios enfrentados por sua mãe, mas também carregaram a mensagem de que dignidade e caráter são um verdadeiro alicerce de qualquer grande história. O reconhecimento começou a chegar de todos os lados, mudando para sempre a vida das duas. Logo após a publicação do texto em um jornal local, Clara e Dona Lúcia começaram a receber mensagens de apoio e carinho de pessoas que se identificaram com a história delas. Alguns viam em Dona Lúcia o reflexo de suas próprias lutas, enquanto outros encontravam em Clara inspiração para acreditar que o futuro poderia ser transformado, não importa as dificuldades enfrentadas. Para Clara, aquilo era mais do que um reconhecimento pessoal, era a validação de que suas palavras tinham poder, que sua história tinha significado. Um dia, enquanto Clara voltava da escola, um homem bem vestido a aguardava na porta de casa. Ele se apresentou como Gustavo, um empresário que havia sido colega de trabalho de Dona Lúcia nos tempos em que ela tinha sua empresa de confecção. Gustavo tinha lido a redação e ficado impressionado com a história. Ele fez questão de entrar e cumprimentar Dona Lúcia pessoalmente. Lúcia, eu sempre soube que você era uma mulher forte e determinada, disse Gustavo, apertando as mãos dela com um sorriso sincero. Mas o que sua filha escreveu me fez perceber o quanto eu nunca soube da extensão do seu sacrifício. Você foi uma verdadeira heroína, e agora tem uma filha que está seguindo seus passos. Dona Lúcia ficou emocionada, mas foi pega de surpresa quando Gustavo fez uma oferta inesperada. Ele havia decidido investir em Clara, oferecendo-lhe uma bolsa de estudos em uma renomada escola particular da cidade, onde ela teria acesso a uma educação de excelência e a oportunidades que poderiam mudar sua vida para sempre. Clara, que ouvia a conversa da sala, não conseguiu conter as lágrimas. Por mais que estivesse feliz, sentia uma mistura de emoções. Eu não sei se mereço tudo isso, disse ela, hesitante. Foi então que Dona Lúcia se aproximou, segurando o rosto da filha com as mãos calejadas, mas cheias de carinho. Você merece, minha menina. Cada vitória sua é uma vitória minha também. É a prova de que nossos sacrifícios não foram em vão. E não é só por você, é por todas as pessoas que olham para nós e enxergam que a vida pode mudar, desde que nunca desistamos. Com a insistência de Gustavo e o apoio incondicional de sua mãe, Clara aceitou a bolsa de estudos. E, com isso, sua vida entrou em uma nova fase. A transição para a nova escola não foi fácil no começo. Clara encontrou um ambiente ainda mais elitista do que aquele da festa em que havia sido humilhada. Os colegas eram filhos de empresários, políticos e artistas famosos, e Clara sentiu novamente o peso de ser vista como alguém de fora. Mas, desta vez, ela não se deixou intimidar. Com o apoio de sua mãe e a confiança que agora carregava em si mesma, Clara começou a se destacar, mostrando que seu lugar ali não era determinado pela riqueza, mas pelo mérito. Além disso, Clara encontrou na nova escola um pequeno grupo de amigos que se tornaram verdadeiros aliados. Eles não se importavam com sua origem ou com o fato de ela ser filha de uma empregada doméstica. Pelo contrário, admiravam sua determinação e humildade. Esses amigos a encorajaram a se envolver em novos projetos, como debates escolares e atividades voluntárias, onde Clara começou a usar sua história como ferramenta para inspirar outros. Enquanto isso, Dona Lúcia também experimentava um reconhecimento que nunca havia recebido antes. Na casa da família de Ana Beatriz, seu trabalho passou a ser valorizado de uma forma que ela jamais imaginara. Dona Helena, agora mais consciente do valor de Lúcia, fez questão de garantir melhores condições de trabalho e tratá-la com o respeito que sempre mereceu. Ana Beatriz, por sua vez, continuava tentando se redimir por seu comportamento no passado. Ela se aproximava cada vez mais de Clara, e as duas começaram a construir uma amizade genuína. Eu sei que nunca vou apagar o que aconteceu naquela festa, disse Ana Beatriz certa vez, enquanto conversava com Clara no jardim da escola. Mas quero que você saiba que, desde que te conheci de verdade, eu te admiro muito.
Você me fez perceber como eu era imatura, e eu sou muito grata por isso. Clara, que antes teria ficado na defensiva, agora era capaz de sorrir com sinceridade. O importante é que aprendemos com nossos erros, respondeu ela. E eu aprendi que sempre devemos nos manter firmes, mesmo quando o mundo parece estar contra nós. Ao longo dos meses, Clara continuou a se destacar. Seu desempenho acadêmico chamou a atenção de professores e diretores, e ela foi convidada para representar a escola em uma conferência nacional sobre liderança jovem. Lá, Clara contou sua história mais uma vez, emocionando a plateia com sua sinceridade e resiliência. Aplaudida de pé, ela percebeu que sua jornada estava apenas começando. Enquanto Clara florescia, Dona Lúcia também começou a sonhar novamente. Com o incentivo de Clara e de Gustavo, ela decidiu recomeçar sua carreira como costureira. Trabalhando de casa, ela começou a confeccionar peças únicas, e logo as pessoas começaram a encomendar seus trabalhos. Em pouco tempo, o talento de Dona Lúcia ganhou fama, e ela se tornou conhecida como uma das melhores costureiras da região. O reconhecimento e os novos comércios não significavam que Clara e Dona Lúcia haviam esquecido das dificuldades que enfrentaram, mas agora elas as encaravam de outra maneira. Sabiam que cada obstáculo as havia fortalecido, preparando-as para as oportunidades que estavam por vir. Mais importante ainda, ambas sabiam que a verdadeira riqueza estava na força que construíram juntas, como mãe e filha. E assim, Clara e Dona Lúcia seguiram em frente, não apenas como sobreviventes de suas lutas, mas como símbolos de esperança e transformação. O futuro que antes parecia distante agora estava ao alcance de suas mãos, brilhando com todas as possibilidades que a vida ainda tinha a oferecer. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.